Boa noite para todas, todos, quem está nos vendo, nos ouvindo. É um prazer muito grande estar com os colegas do coração e do trabalho com a astrologia. E, e eu fiquei com Brasília. Acontece que eu vivi até agora, né? Eu estou há 2 anos e meio aqui em Portugal. Então, eu vivi em Brasília os últimos 20 anos, antes de sair do Brasil e vir para Portugal aqui me aventurar. Então, eu conheço bem Brasília, eu vivi muitas histórias lá e eu pesquisei muito, eu tive um desejo, uma curiosidade, um impulso de pesquisar a história de Brasília. E isso acabou resultando num artigo que eu publiquei na Trion, lá pelo ano 2000. Eu vou colocar aqui então o mapa de Brasília, porque me ajuda a explicar do que eu estou falando. Então, esse é o mapa de Brasília, que eu acho que vocês estão vendo bem. Aqui eu coloquei a identidade simbólica de Brasília, é o artigo que eu publiquei na época, acho que se não me engano foi no ano 2000. Bom, Brasília tem uma história, eu vou tentar ser breve, porque tem uma história longa, parecida com a história que o Zé Maria nos brindou aqui. Brasília nasce, a ideia de Brasília, o projeto Brasília, nasce quando a família real chega ao Brasil fugida do Napoleão. Então, primeiro ela vai para Salvador, depois ela vai para o Rio de Janeiro. E há uma grande preocupação que surge nessa época da família real estar exposta na costa, está exposta a um ataque de navios franceses. Então começa todo um debate e uma preocupação e um desejo de levar a capital, levar a capital do reino, a família real, para dentro do Brasil, um lugar mais afastado da costa. Isso aí vai levar anos, esse debate, porque a família real se acomodou no Rio de Janeiro, estava feliz da vida lá. Mas esse debate, essas pressões, essas discussões entre os nobres da época, os políticos, José Bonifácio, um monte de gente, vai preservar-se ao longo do tempo. E o que acontece? Quando é promulgada a primeira Constituição, em 1892, por enfim, não sei se foi José Bonifácio exatamente, mas tem vários atores nesse sentido, eles colocam na Constituição, no artigo 3º da Constituição, de que a capital do Brasil deverá ser transferida do Rio de Janeiro para dentro do Brasil, para algum lugar no interior do Brasil. E isso fica depois, se não me engano, Floriano Peixoto, agora a memória falha um pouco, mas no artigo que eu escrevi está lá, o Floriano Peixoto, se não me engano, cria a Missão Cruz, de 22 acadêmicos, que vai buscar onde é que seria o melhor lugar para criar, para fazer essa nova capital. E eles vão para o interior do Brasil, eles chegam em Goiás, enfim, é toda uma história, tem um relatório da Missão Cruz, e eles definem esse quadrilátero que hoje é Brasília. Só que isso fica no papel, como sempre, vai para a gaveta, eles voltam, publicam, recebem medalhas, honrarias, etc., e isso dorme na gaveta. Só que ninguém tira esse artigo da Constituição. Da Constituição vai ficando, vai ficando, vai ficando. E rapidamente, só para não esticar muito a história, quando chega o Juscelino na campanha eleitoral, ele chega depois do Vargas. E o mote da campanha eleitoral do Juscelino é seguir a Constituição, é ser constitucionalista. Então, essa era a proposta do Juscelino, é o mote da campanha dele.
E o que aconteceu? No primeiro comício que ele faz, um comício ensaio de campanha em Jataí, no interior de Goiás, perto de Brasília, do que é hoje Brasília, estava chovendo, estava toda uma história difícil, mas estava lá um monte de jornalista, um monte de gente da cidade, e tinha um rapaz que bastante culto, que trabalhava com venda de máquinas agrícolas, etc. E ele assistiu lá a palestra do Juscelino, que realmente foi uma palestra, porque o Juscelino era professor de universidade, então ele tinha esse vício de dar palestra, de dar aula, né? E ele não tinha muito para falar, ele falou um pouco do que ele pensava em termos de projetos para a agricultura, que ele estava numa área agrícola. E quando ele terminou, aquele vício de professor, ele disse assim: alguém quer perguntar alguma coisa? E aí, hoje, imagina num comício político, alguém falar, o candidato falar assim: "Se alguém quer perguntar alguma coisa?" Seria impraticável, né? Mas na época ele fez isso. E esse rapaz levantou a mão e deu um checkmate no Juscelino. Falou: o senhor vai cumprir a Constituição? Aí o Juscelino se inflamou: claro, nós vamos cumprir a Constituição, porque somos legalistas, porque isso, porque aquilo. Aí ele fez a segunda pergunta, que foi o checkmate total. Então o senhor vai cumprir o artigo 3 da Constituição, que diz que a capital do Brasil deve vir aqui para o interior de Goiás? Aí deu aquele branco. Então, na biografia do Juscelino, no que ele deixa escrito, é que veio um lampejo na alma dele, na cabeça dele, de que essa é a missão da vida dele. E aí ele se inflamou, ele disse: sim, nós vamos trazer a capital do Brasil para o interior de Goiás. Os assessores dele quase desmaiaram e ele convidou esse rapaz para almoçar com ele, ficou histórico. Depois esse rapaz, com a inauguração de Brasília, ele ganhou, ele foi homenageado, recebeu medalha, etc. Então, só para dizer que Brasília nasce de um sonho, de uma ideia, de um projeto que começa com a vinda da família real para o Brasil. E o Juscelino ele pega esse mote de criar uma nova capital, de fazer a capital do Brasil, mas ele vai mais além. Ele pensa o seguinte: que o governo dele seria um governo de recriar o Brasil. Quer dizer, ele pensa assim: eu vou fazer o Brasil nascer de novo com o meu governo. Então, ele decide que a capital deveria ser inaugurada no dia 21 de abril de 1960, às 0 horas. Então, isso é bastante complexo, mas realmente foi o que aconteceu. Porque 21 de abril, teoricamente, seria a descoberta do Brasil, mas é também a morte de Tiradentes. E o que ele faz? Ele faz um grande rito de passagem. Ele traz o sino que tocou na morte de Tiradentes para tocar às 0 horas. Ele traz a Nossa Senhora Aparecida, a imagem, para Brasília, e ela é a padroeira de Brasília. O Papa liga à meia-noite lá do Vaticano para dar os parabéns ao povo brasileiro. E ele faz um grande jantar de gala com os embaixadores e convidados e artistas, etc. E também há um outro gesto simbólico muito forte nesse momento, o que já existia de construção em Brasília: apaga-se todas as luzes e às 0 horas se acende novamente as luzes. Então, por mais que colegas acham que não é esse o horário, olha, eu pesquisei muito. Então, Brasília nasce com ascendente a 0 graus de aquário, Sol a 1 grau de touro. Ela está alinhada com o ascendente do Brasil, de certa forma. E Lua em Peixes e Netuno no meio do céu. Então, toda essa parte de idealização da capital do Brasil, está lá o aquário,
Está lá também o Netuno, que ela é vista como uma cidade profética, mítica, Dom Bosco. Dom Bosco entrou de gaiato nessa história, porque não foi Dom Bosco que o Juscelino se baseou. Isso é mito, né? É uma outra história, é um paralelo na história, não vou esticar muito aqui. Então, nós temos aqui muitos elementos em peixes, e realmente ela é uma cidade mística. Por quê? Porque não só essa história de Dom Bosco pegou, como muitos grupos místicos se instalaram na cidade. Né? A Eubiose, o pessoal do Osho. O Osho ia morar lá perto de Brasília, mas os militares não deixaram. Então, tem muitas coisas que acontecem com esse peixes, inclusive a corrupção, né, dos governos que passaram por lá. Tanto do maior corrupção que foi do Arruda, Caixa de Pandora, como do próprio Roriz, que foi governador umas 3 vezes. Então, nós temos essas características piscianas muito fortes. Foi gasto realmente muito dinheiro para construir Brasília. A gente vê essa casa 2 bem movimentada, com Plutão na casa 8. E a questão da terra. Veja bem, Juscelino e Lúcio Costa e o Niemeyer, eles acharam que iam construir Brasília, iam chamar os nordestinos, os candangos, né, para construir Brasília, depois eles iam voltar para suas terras de origem, né? A grande ilusão. O pessoal veio do Nordeste para conquistar a terra prometida. E essa questão do Sol na casa 4 é muito forte em Brasília. Todos que chegam lá, eles querem conseguir a sua terrinha, conseguir isso. O governador Ruiz explorou muito, criou vários problemas com isso, dando terra de graça. E o próprio Juscelino também, para atrair os políticos a viver em Brasília, ele facilitou muitas questões ligadas à terra, principalmente as mansões, toda essa parte dos lagos, né, que está ao redor do Lago Norte e Lago Sul. E Brasília é uma cidade modernista, é uma cidade que tem forma de avião, então toda essa história de aquário. E esse ascendente aquário, tanto regido por um Saturno de casa 12 em Capricórnio, como por um Urano de casa 7 em Leão. Pois a gente vai explorar mais isso olhando como é que os candidatos entram nesse mapa. Mas é isso, eu queria deixar o mapa aqui só para dar essa ênfase, o Sol aqui em torno da casa 4, toda essa história de peixes e do Netuno no meio do céu, que ganhou a fama de uma cidade mística. E resumindo um pouco a história de Brasília, que tem muitos detalhes, e eu acho que é isso por enquanto. Aí nós vamos entrar na. Deixa eu sair aqui. Deixa eu ver como é que eu saio. Nós vamos depois entrar na questão dos candidatos e ver como esses candidatos se relacionam com Brasília. Mas Brasília recebe uma verba federal para existir. Então, essa questão da Casa 2 é muito séria. Bom, aqui rapidamente eu coloquei a pesquisa, a última pesquisa. O Ibanez está com 35, o Regufe em segundo, o Leandro Grazi em terceiro e a Leila Barros. Então, o Ibanez, ele é canceriano com lua em aquário, o Regofe é virginiano com lua em leão, e a Leila Barros é libriana com lua em aquário, e o Leandro Graz é gêmeos e lua em touro. Nós não temos os ascendentes, mas dá para ter uma boa avaliação assim mesmo. O que eu queria chamar a atenção é que o Ibanez é de 1971, o Regufe é de 72, a Leila Barros é do mesmo ano do Ibanez. Então, esses três têm a mesma questão geracional, os mesmos planetas geracionais,
E por coincidência, a Leila Barros tem a mesma lua que o Ibanez. A Leila é a do vôlei, né? A Leila do vôlei. E o Leandro Graz, ele é do PV, mas ele está sendo apoiado pelo PT, ele faz parte da federação que está o PT. E o Regofe é da União Brasil. Bom, aqui rapidamente, esse mapa, não vai, lógico, esse mapa não é para analisar detalhadamente, é apenas uma imagem. O que, que tem esse mapa? Aqui são os últimos 4 governadores antes do Ibanez que foi eleito junto com o Bolsonaro. Né? Ele é bolsonarista e foi eleito na campanha do Bolsonaro. Mas aqui são os 4 governadores anteriores ao Ibanez em relação ao mapa de Brasília. Mas o que, que eu quero chamar a atenção de vocês é aqui, ó. Signo de Leão, todos eles têm uma marca profunda, uma relação muito intensa com o signo de Leão. O Roriz, que foi 3 vezes governador, deu Sol em Leão. Então a turma aqui do Leão é que prevalece. O único que não está aqui é o Arruda, que é Capricórnio, que entra na casa 12 de Brasília. Ele foi deposto por causa da Caixa de Pandora, né, um esquema de corrupção violento que aconteceu em Brasília, bem em casa 12. Bom, e aqui então nós temos os candidatos atuais. Nesses candidatos atuais, o que me chama a atenção é essa lua em Leão, que é do Regofe. Essa lua em Leão está dentro desse padrão que eu observei. Aí nós temos o Ibanez com o, o nódulo lunar em Leão, Mercúrio em Leão, a Leila com o mesmo nódulo lunar, porque ela é do mesmo ano que ele. Aqui é o Regufe e o Leandro não tem nada em Leão. É só uma reflexão aqui em termos das sinastrias. Esse é o mapa do Ibanez sem ascendente, eu coloquei ascendente Áries para todos eles, só para a gente ter uma visão rápida. O Regufe, ele me chama muito a atenção, que o Ibanez, ele é um cara muito rico, ele é um personagem riquésimo, muito rico, então ele põe dinheiro na campanha, põe dinheiro em tudo que ele quiser, e ele é bolsonarista e evangélico. E aquele Netuno no mapa de Brasília, e aquela lua em peixes, indicando também todo esse lado místico, mas esse lado também evangélico, que é muito, muito forte em Brasília nesses últimos anos. Mas o Regufe me chama muita atenção e eu vou dizer por quê. Opa, cadê ele? O Regufe me chama muita atenção porque ele tem o Sol praticamente em conjunção com o Sol do Brasil, ele nasceu no dia 5 de setembro, Marte em conjunção com o Sol, Mercúrio em Virgem, Sol em Virgem, tudo isso aqui afetando o mapa do Brasil, ou afetando, ou pelo menos em sincronicidade com o mapa do Brasil. E a Lua a 17 graus de Leão, em cima da Vênus do Brasil. Eu identifico que esse é um personagem que a gente vai ouvir falar muito. Acho que ele é deputado ou senador agora. Eu até anotei aqui, mas na pressa aqui eu não vou acertar. É, mas ele é um personagem que a gente vai ouvir falar muito dele ainda. O Leandro, ele é geminiano, lua em touro, ele é bem feminino, isto é, ele tem muita terra e água, então Saturno e Escorpião. Ele está no PV, ele tem uma identificação muito forte com a cidade, com o Distrito Federal como um todo, mas ele é a pessoa que está olhando mais para o campo ecológico, para o campo social, e ele tem esse Júpiter em Aquário no ascendente da cidade e também conectado com o país.
eu não vou conseguir falar de todos eles como eu gostaria. Na eleição, no dia da eleição, não dá para pensar em casas, porque nós estamos usando um ascendente hipotético a 0 graus de Ares. Mas o que dá para perceber é que há uma conexão muito forte aqui com Saturno nesse momento da eleição e a Vênus com o Plutão dele. No caso do Leandro, é que há algo mais significativo. Apesar dele não ter aspectos no signo de Leão, me parece que é importante para entender os políticos de Brasília, os governadores de Brasília, a Lua no dia da eleição está junto com Netuno e o Saturno no dia da eleição junto com Júpiter. Então há algo aqui importante. Mas o que eu chamo mais a atenção, ele tem o nódulo lunar em touro, ele tem a Lua em touro, Vênus em touro, Lilith em touro. Nesse momento na vida dele, a conjunção Urano e nódulo lunar está trazendo um movimento muito forte de renovação, reconstrução, reavaliação de muitos caminhos pelos quais ele lançou a sua vida política. Então, eu vejo que há... E o Ibanez, ele está com o Sol no dia da eleição com Urano, é um aspecto importante, mas é apenas esse, e o Saturno com a Lua no nódulo lunar. Bom, eu vou dar uma parada aqui e vou falar agora sem os mapas. Nas progressões, direções, etc., que a gente vê o seguinte: o Ibanez, ele se elege em 2018. Primeiro, o Zé Maria até me ajudou com as curvas de Saturno. Ele tem um momento de sorte, um momento de oportunidade, ele se liga ao Bolsonaro e ele se elege. Agora, essa sorte já não está tão igual. Ele ainda está na frente, ele ainda tem o apoio do Bolsonaro, mas há algumas dificuldades. E eu vejo que uma das grandes dificuldades é o Regufe. O Regufe está em segundo lugar, mas ele pode empatar com o Ibanez ou pode levar a eleição para o segundo turno. E o Leandro? O Leandro é apoiado pelo Lula, pelo PT. Ele está em bons aspectos. Ele está com Saturno, trígono com Sol, né? E o Regufe está com Urano, trígono com Sol, né? Então um tem o Saturno, o outro tem o Urano, sendo que Brasília, o ascendente de Brasília é Aquário, então tanto Urano como Saturno são importantes para pensar isso, né? Enfim, tem as progressões, várias coisas aqui que não vai dar para aprofundar. O que eu penso? Analisando inclusive o noticiário político, me parece que deve haver uma recomposição de alguns atores em relação à eleição do DF. Isto é, o Leandro e o Regufe pode ser que cheguem a se unir contra o Ibanez. É uma tese que eu estou colocando em termos do que eu estou percebendo aqui, embora sejam campos políticos bem diferentes. O Regufe ele é de direita, mas centro-direita, e o Leandro está à esquerda. Mas o Ibanez está na extrema-direita, né? Está com o Bolsonaro. Então, há alguma movimentação. O que me chama muita atenção, estudando o mapa do Regufe, mesmo sem ter o ascendente dele, é que ele é um personagem político muito forte e que ainda a gente vai ouvir falar muito dele. Se ele ganha a eleição para governador, ele abre um caminho muito interessante para a presidência, com esse Sol e Marte em conjunção com o Sol do Brasil e a Lua dele em conjunção exata
com a Vênus do Brasil, me chama muita atenção isso. Bom, eu estou resumindo assim ao máximo, tem as progressões, etc. Mas o que eu quero dizer? Eu acho que os três vão estar até a disputa final. O Regufe e o Ibanez, que pelas pesquisas a gente está vendo, mas astrologicamente o Regufe está muito forte. E o Leandro não está fraco, mas tem alguma composição que vai acabar acontecendo.